A humanidade sempre nutriu um dos seus desejos mais profundos: a capacidade de conhecer ou prever o futuro. Igualmente fascinante é o anseio de testemunhar e possivelmente alterar eventos do passado. A viagem no tempo frequentemente parece uma mera fantasia ou construção da ficção científica, mas e se fosse mais do que simples especulação? E se em algum lugar do mundo uma máquina do tempo realmente existisse? Prestem muita atenção, pois o que estou prestes a compartilhar não é nem ficcional nem fantasioso. Estes eventos estão documentados e esta história sugere que a Igreja Católica pode ter estado envolvida na criação e subsequente ocultação de um dispositivo que permite uma forma de viagem no tempo. Este dispositivo extraordinário é conhecido como o cronovisor, uma máquina capaz de capturar imagens e sons do passado, revelando segredos históricos que permaneceram ocultos por séculos. A história que vamos explorar desafia nossa compreensão da realidade e questiona os limites entre ciência e fé. As origens misteriosas do cronovisor. Na manhã de 2 de maio de 1972, o renomado jornal italiano Corriere della Sera publicou uma peça extraordinária em seu suplemento dominical. A manchete declarava: "Máquina que fotografa o passado foi inventada." O artigo se estendia por 5 páginas inteiras e começava com uma introdução que afirmava: "Estamos além mesmo das hipóteses mais avançadas da ficção científica." Esta declaração surpreendente foi confirmada por um monge beneditino, Padre Pellino Ernetti, que junto com um grupo de 12 cientistas renomados, conseguiu construir um sistema complexo de dispositivos capaz de reconstruir imagens, sons e eventos que ocorreram centenas de anos atrás. A notícia abalou o mundo científico e religioso, criando ondas de choque que reverberam até hoje. O cronovisor foi desenvolvido durante a década de 1950 por Padre Marcello Pellino Ernetti, um monge beneditino com um histórico acadêmico e científico impressionante. Ernetti não era um simples religioso. Ele estudou teologia, línguas orientais, filosofia e física quântica, recebendo também um diploma em música. Sua erudição se estendia ao domínio do latim e grego clássicos, sendo também um exorcista renomado e autor prolífico. O interesse de Ernetti pela tecnologia e ciência o levou a explorar a possibilidade da viagem no tempo, culminando no desenvolvimento do que ele chamou de cronovisor. Este dispositivo prometia revolucionar nossa compreensão da história, oferecendo uma janela direta para o passado. Mas como exatamente funcionava esta máquina extraordinária? O cronovisor, conforme descrito por Ernetti, era um dispositivo relativamente pequeno, equipado com uma série de antenas especializadas e fabricado com ligas de metais preciosos, tubos e frascos cuidadosamente calibrados. Sua operação se baseava no processamento de radiação eletromagnética residual, deixada por inúmeros processos históricos que ocorreram no passado. Segundo os relatórios, Padre Ernetti utilizou o cronovisor para testemunhar eventos históricos significativos, sendo o mais notável deles a crucificação de Cristo. Ernetti descreveu o cronovisor como um aparelho capaz de reconstruir ondas eletromagnéticas e sonoras emitidas no passado. Estas ondas, segundo sua teoria, permaneciam no éter, um conceito derivado da física antiga que postulava a existência de uma substância sutil e onipresente. Esta substância hipotética preencheria todo o espaço e serviria como meio para a propagação da luz e outras ondas eletromagnéticas. Ernetti acreditava firmemente que estas ondas poderiam ser capturadas e reconstruídas em imagens e sons, usando um tubo de raios catódicos e circuitos eletrônicos especializados. A tecnologia prometia ser revolucionária, oferecendo acesso direto aos eventos mais importantes da história humana. Entre aqueles que supostamente colaboraram com Ernetti estavam cientistas renomados da época, incluindo o físico Enrico Fermi, Prêmio Nobel de Física,
e o engenheiro de foguetes Wernher von Braun, o gênio por trás do programa espacial americano. Embora estas afirmações nunca tenham sido totalmente verificadas, a presença de nomes tão prestigiosos emprestava credibilidade à história extraordinária do cronovisor. Segundo Ernetti, o cronovisor permitia a visualização de eventos históricos, escuta de conversações e captura de sons do passado, oferecendo uma janela completa para momentos cruciais da história humana. As capacidades alegadas do dispositivo eram verdadeiramente notáveis, prometendo resolver mistérios históricos que intrigaram a humanidade por milênios. Padre Marcelo Pellino Ernetti afirmou ter usado o cronovisor para testemunhar e registrar numerosos eventos históricos, fornecendo relatos detalhados que capturaram a atenção do público e da mídia mundial. Entre os eventos que ele alegou ter observado estavam os discursos de Cícero no Senado romano. Cícero era um dos oradores mais famosos da República Romana, conhecido por sua eloquência e influência na política da época. Esta afirmação sugeria que o cronovisor capturava não apenas eventos visuais, mas também auditivos, permitindo uma experiência completa do passado. Imagine poder ouvir as palavras exatas de um dos maiores oradores da história, testemunhar suas gesticulações e sentir a atmosfera política tensa do Senado romano. Seria uma experiência transformadora para qualquer historiador ou estudante da antiguidade clássica. Um dos eventos mais impactantes que ele alegou ter testemunhado foi a crucificação de Jesus Cristo. Segundo suas declarações, ele conseguiu ver e ouvir os momentos finais de Jesus na cruz, fornecendo detalhes que, se verdadeiros, seriam de enorme valor histórico e religioso. Ernetti até mesmo apresentou uma fotografia em preto e branco do rosto agonizante de Jesus na cruz. Esta imagem mostrava um rosto dramático olhando para o céu, como se implorasse ao Pai Celestial. No entanto, esta fotografia foi posteriormente desacreditada por especialistas que apontaram que se tratava de uma reprodução de uma estátua de madeira do Cristo de Anzio, uma descoberta que lançou sérias dúvidas sobre a autenticidade das alegações de Ernetti. Ernetti também afirmou ter testemunhado a Batalha de Waterloo, o encontro decisivo que marcou o fim das guerras napoleônicas e a queda de Napoleão Bonaparte. Ele disse que o cronovisor lhe permitiu observar o desenvolvimento da batalha, os movimentos das tropas e os momentos cruciais que levaram à derrota de Napoleão. Esta capacidade de testemunhar eventos militares históricos tão importantes seria inestimável para historiadores militares. A descrição de Ernetti da batalha incluía detalhes sobre as estratégias militares, as condições climáticas e mesmo as expressões nos rostos dos comandantes durante os momentos decisivos do conflito. Segundo ele, o cronovisor oferecia uma perspectiva única, como se o observador estivesse presente no próprio campo de batalha, mas completamente invisível e protegido. Outro evento bíblico que ele alegou ter visto foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Segundo o relato bíblico, estas cidades foram destruídas pela ira divina devido à maldade de seus habitantes. Ernetti afirmou ter presenciado o momento quando as cidades foram consumidas pelo fogo e enxofre, fornecendo uma descrição que, se verdadeira, ofereceria uma nova perspectiva sobre esta narrativa bíblica fundamental. A visão de Ernetti incluía detalhes sobre a natureza exata da destruição, se foi um evento natural como uma erupção vulcânica ou algo verdadeiramente sobrenatural. Estas informações poderiam revolucionar nossa compreensão não apenas da narrativa bíblica, mas também da história antiga do Oriente Médio. Além disso, ele relatou ter visto Moisés recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai. Esta visão incluiria o momento quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, um evento central na tradição judaico-cristã. A capacidade de observar um evento tão significativo e historicamente e religiosamente importante sublinhava as supostas capacidades extraordinárias do cronovisor.
Uma das alegações mais intrigantes foi a transcrição da peça perdida Tiestes, de Quinto Ennio, um dramaturgo romano. Segundo seu relato, o cronovisor lhe permitiu assistir a uma apresentação desta tragédia em sua forma original, possibilitando que ele transcrevesse o texto completo. Esta seria uma descoberta literária de importância monumental, restaurando uma obra perdida da literatura clássica. Ennio era considerado o pai da poesia épica romana, e suas obras exerceram influência profunda sobre poetas posteriores como Virgílio. A recuperação de uma de suas peças teatrais seria comparável à descoberta de um novo diálogo de Platão ou uma tragédia perdida de Sófocles. No entanto, a autenticidade do texto apresentado foi questionada por especialistas em literatura clássica. Alguns críticos notaram que o texto continha anacronismos e palavras latinas que não existiam na época em que Ennio supostamente escreveu a peça. Estas inconsistências levantaram sérias questões sobre a legitimidade das alegações de Ernetti e sugeriram que o texto poderia ter sido uma criação moderna disfarçada de descoberta antiga. A análise filológica do texto revelou estruturas linguísticas e expressões idiomáticas que eram características do latim tardio ou mesmo medieval, períodos muito posteriores à vida de Ennio. Esta descoberta foi um golpe significativo na credibilidade do cronovisor e das alegações de seu inventor. Padre François Brune, um amigo próximo de Ernetti, foi uma das primeiras pessoas a saber sobre o cronovisor. Segundo Brune, Ernetti revelou que existia uma máquina capaz de responder a todas as questões relacionadas à Bíblia. Ele descreveu o cronovisor como um dispositivo que funcionava como uma televisão, mas em vez de receber transmissões de estações locais, o cronovisor podia sintonizar o passado. Esta capacidade permitia ao observador ver e ouvir eventos que haviam ocorrido séculos ou mesmo milênios atrás. Brune descreveu as conversas que teve com Ernetti durante viagens pelo Grande Canal de Veneza, onde ambos, sendo especialistas em línguas antigas, discutiam a Bíblia e suas interpretações ao longo dos anos. Segundo Brune, Ernetti forneceu detalhes técnicos sobre o funcionamento do dispositivo, explicando como as ondas eletromagnéticas do passado podiam ser capturadas e processadas. A tecnologia envolveria uma combinação complexa de física quântica, eletrônica avançada e processamento de sinais que estava décadas à frente de seu tempo. Dizia-se que, sob condições perfeitas, o cronovisor também poderia prever eventos futuros, embora isso nunca tenha sido totalmente explicado por Ernetti. Esta capacidade profética adicional tornaria o dispositivo ainda mais extraordinário e perigoso, pois poderia ser usado para manipular mercados financeiros, influenciar eleições ou mesmo prevenir ou causar desastres. Ao longo dos anos, houve muita especulação sobre as capacidades do cronovisor e seu impacto potencial na humanidade. Em 1993, o jornalista Javier Sierra entrevistou Ernetti em sua abadia. Durante esta entrevista histórica, Ernetti reafirmou a existência da máquina, fornecendo mais detalhes sobre sua operação e revelando uma informação crucial. Ernetti recordou que o Papa Pio XII havia proibido a eles de divulgar qualquer coisa sobre a pesquisa. Esta revelação sugeria que o Vaticano estava não apenas ciente do projeto, mas também profundamente envolvido em sua supervisão e eventual supressão. A intervenção papal indicava que a Igreja reconhecia tanto o potencial quanto os perigos do cronovisor. Meses após esta entrevista reveladora, Ernetti faleceu, mas manteve até o fim de seus dias que o cronovisor existia e funcionava conforme descrito. Suas últimas declarações foram consistentes com tudo que havia dito ao longo de décadas, demonstrando uma convicção inabalável na realidade de sua invenção. A morte de Ernetti marcou o fim de uma era, mas também intensificou o mistério em torno do cronovisor. Sem seu inventor vivo para fornecer mais detalhes ou demonstrações,
o dispositivo tornou-se ainda mais lendário e controverso. Suas últimas palavras sobre o assunto continuam a alimentar especulações e teorias conspiratórias. O cronovisor, reputado como um dispositivo capaz de visualizar eventos passados e potencialmente futuros, atraiu considerável atenção dentro dos mais altos escalões do Vaticano. Reconhecendo as implicações profundas de tal tecnologia, o Vaticano tomou medidas decisivas para controlar sua existência e uso. Esta intervenção papal não foi apenas administrativa, mas representou uma decisão teológica e política de enormes proporções. Após investigações minuciosas e deliberações que envolveram os mais altos níveis da hierarquia católica, o Vaticano resolveu desmantelar todo o aparato associado ao cronovisor. Segundo várias fontes, a decisão de desmantelar ou ocultar o dispositivo foi motivada por preocupações sobre suas capacidades poderosas e potencialmente destrutivas. Existe especulação de que o dispositivo agora reside em uma das muitas câmaras clandestinas do Vaticano, protegido do uso indevido. Os arquivos secretos do Vaticano são conhecidos por conter documentos e artefatos que poderiam revolucionar nossa compreensão da história, e o cronovisor poderia estar entre estes tesouros ocultos. O temor não era apenas de que o cronovisor pudesse revelar eventos históricos sensíveis ou transformadores, mas também de que pudesse ser utilizado para manipular eventos futuros. Tal potencial o tornava um risco significativo à segurança, que nas mãos erradas poderia levar a uma ditadura sem precedentes ou estruturas de poder global desequilibradas. A Igreja reconhecia que algumas verdades históricas poderiam ser perturbadoras demais para serem reveladas ao público geral. A possibilidade de confirmar ou contradizer eventos bíblicos fundamentais representava um risco existencial para a fé de bilhões de pessoas. Esta consideração pastoral pesou fortemente na decisão de suprimir o dispositivo. A história do dispositivo capaz de visualizar eventos passados foi recebida com ceticismo generalizado da comunidade científica internacional. Críticos citam a falta de evidência tangível e reproduzível, bem como a natureza extraordinária das alegações, como razões para duvidar de sua autenticidade. A ausência de demonstrações públicas ou verificação independente levantou sérias questões sobre a credibilidade do projeto. Por exemplo, a alegada fotografia de Jesus na cruz foi desacreditada como uma reprodução de uma estátua de uma igreja em Perúgia. Esta descoberta foi um golpe devastador na credibilidade de Ernetti, pois representava a única evidência visual concreta que ele havia apresentado ao público. A revelação de que se tratava de uma farsa lançou dúvidas sobre todas as suas outras alegações. Adicionalmente, o texto da peça antiga Tiestes foi encontrado incluindo palavras latinas que não existiam na época em que supostamente foi composta. Análises linguísticas detalhadas revelaram anacronismos óbvios e estruturas gramaticais incompatíveis com o período de Ênio. Esta evidência filológica contradiz diretamente as alegações de que o texto foi capturado diretamente do passado. Físicos modernos também questionaram os fundamentos teóricos do cronovisor. O conceito de éter, fundamental para a explicação de Ernetti sobre como o dispositivo funcionava, foi abandonado pela física moderna com o advento da teoria da relatividade de Einstein. A ideia de que ondas eletromagnéticas do passado permanecem capturáveis contradiz nossa compreensão atual da física. A comunidade científica também notou que Ernetti nunca publicou suas descobertas em revistas acadêmicas peer-reviewed, nem permitiu que outros cientistas examinassem independentemente seu dispositivo. Esta falta de transparência científica é inconsistente com os padrões normais de pesquisa e descoberta científica. O dispositivo permanece um enigma fascinante na intersecção entre ciência, religião e fantasia. Embora a evidência sugira que pode ter sido mais um produto da imaginação e das circunstâncias de sua época do que uma realidade tangível, a história de Marcello Pellino Ernetti
e sua invenção incrível continua a capturar a imaginação e interesse de muitas pessoas ao redor do mundo. A questão permanece. Este dispositivo de visualização temporal é uma realidade oculta guardada pelo Vaticano ou simplesmente um mito elaborado? A resposta permanece um mistério que provavelmente nunca será completamente resolvido. O caso do cronovisor ilustra perfeitamente como o desejo humano de conhecer o desconhecido pode criar narrativas poderosas que transcendem a linha entre fato e ficção. A história deixou uma marca significativa na cultura popular e inspirou inúmeras teorias conspiratórias, livros, documentários e artigos que exploram a possibilidade de que o Vaticano esteja escondendo tecnologias avançadas. Estas tecnologias secretas poderiam alterar nossa compreensão da história e do tempo, concedendo a seus possuidores poder inimaginável sobre o passado e o futuro. Algumas teorias sugerem que este dispositivo poderia ser usado para manipular eventos históricos ou prever o futuro, concedendo a seus possuidores vantagens estratégicas enormes. A capacidade de alterar retroativamente o curso da história ou de conhecer eventos futuros representaria o poder supremo, tornando seus controladores virtualmente onipotentes. Padre Marcello Pellino Ernetti, apesar da controvérsia em torno de suas alegações, deixou um legado duradouro que continua a ser objeto de estudo e debate acadêmico. Sua vida e trabalho permanecem fascinantes para historiadores, teólogos e entusiastas da ciência que buscam entender as motivações e circunstâncias por trás de suas alegações extraordinárias. Ernetti insistiu até seus últimos dias que o dispositivo que descreveu era real e que suas descobertas poderiam revolucionar nossa compreensão do tempo e da história. Antes de sua morte em 1994, Ernetti escreveu uma carta reafirmando a existência do dispositivo e defendendo a autenticidade de suas descobertas. Esta correspondência final serve como testemunho de sua convicção inabalável. Esta carta, juntamente com suas declarações ao longo dos anos, manteve viva a curiosidade e especulação sobre a existência e propósito desta máquina de visualização temporal. O documento final de Ernetti continua a ser analisado por pesquisadores que buscam pistas sobre a veracidade de suas alegações ou insights sobre sua psicologia e motivações. O cronovisor levanta questões éticas e morais significativas que vão além da tecnologia e tocam o núcleo de nossa compreensão da humanidade e do livre-arbítrio. Se uma máquina capaz de visualizar o passado ou prever o futuro realmente existisse, quem deveria ter acesso a ela? Como poderia ser assegurado que fosse usada responsavelmente e não para propósitos maliciosos? A possibilidade de alterar eventos históricos ou conhecer o futuro apresenta dilemas que desafiam nossa compreensão fundamental da causalidade, responsabilidade moral e destino humano. Estes questionamentos filosóficos profundos explicam parcialmente por que a história do Chronovisor continua a fascinar pensadores e o público geral. O dispositivo permanece um enigma cativante que desafia nossa compreensão da realidade e das possibilidades tecnológicas. Embora a evidência científica sugira que pode ter sido mais um produto da imaginação criativa e das circunstâncias históricas de sua época do que uma realidade tecnológica tangível, a narrativa continua a exercer um fascínio poderoso sobre a imaginação humana. A história de Marcello Pellino Ernetti e sua suposta invenção incrível continua a capturar o interesse de pesquisadores, escritores, cineastas e entusiastas do mistério em todo o mundo. A persistência desta narrativa ao longo de décadas demonstra seu poder duradouro de provocar questionamentos sobre os limites da ciência, tecnologia e conhecimento humano. A questão fundamental permanece sem resposta definitiva. Este dispositivo de visualização temporal é uma realidade oculta cuidadosamente guardada pelas autoridades eclesiásticas
Ou representa simplesmente um mito elaborado e convincente? A ambiguidade desta questão é parte integral do fascínio duradouro da história. O mistério do cronovisor reflete questões mais amplas sobre o papel das instituições religiosas na preservação ou supressão do conhecimento, os limites éticos da investigação científica e nossa responsabilidade coletiva em lidar com descobertas que poderiam transformar fundamentalmente a sociedade humana. A narrativa também ilustra como o desejo humano de transcender as limitações temporais e espaciais de nossa existência pode criar histórias poderosas que persistem na consciência coletiva, independentemente de sua veracidade factual. O cronovisor tornou-se um símbolo moderno desta aspiração eterna humana de conhecer o desconhecido e controlar o incontrolável. Em última análise, a história do cronovisor nos convida a refletir sobre as fronteiras entre ciência e fé, realidade e fantasia, conhecimento e mistério. Seja o dispositivo real ou imaginário, sua narrativa continuará a inspirar questionamentos profundos sobre a natureza do tempo, história e nosso lugar no cosmos infinito.